A Bíblia, ela foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Primeiro eu que eu explicar a forma literária e depois vou explicar a exegese do texto. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei segundo a palavra que o Senhor e pus sobre os ombros. Nós podemos entender que na época bíblica o linho era já falei sobre isso na mensagem sobre Jesus. Na época bíblica, tanto Jesus como as pessoas usavam vestes. Até por incrível que pareça, eu tenho uma pintura aqui nas minhas costas, né? De um quadro, de uma obra, né? Que eu ganhei de um grande amigo, que é de Moisés. E você vê que ele não está de calça jeans, nem de paletó, nem de terno. Então, tanto os homens quanto as mulheres usavam vestimentas, vestidos, a cultura. Porém, o homem usava cinto, a mulher não. Ok? Agora, o profeta, ele usava um cinto de linho. Como aqui, se você ver nessa fotografia aqui, um exemplo, que é do cenário aqui. Moisés tinha um cinto de linho. Mas o sacerdote, o Gadol Cohen, era um cinto de couro. E quando a Bíblia fala sobre os lombos, é aqui. Só que esse cinto, pastor Reginaldo, ele representava, quando Deus falou, Jeremias, compra um cinto. Ele já era profeta. Ele já tinha um cinto. Mas Deus mandou ele colocar um bem adornado, um de linho. E o cinto de linho fala sobre honra, fala sobre exaltação. E muitas pessoas hoje, desculpa da minha fala, depois eu vou aplicar o texto para todos, eu vou começar falando do meio em que eu convivo, no meio cristão, no meio evangélico. Muitas pessoas, elas querem honra, elas querem aplausos, elas querem ser honradas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser aplaudidas, elas querem ser ovacionadas, como eu falava ontem na reunião. Mas, logo na sequência, quem conhece o texto, a Bíblia diz que Deus manda ele tirar o cinto e manda ele enterrar o cinto, né, pastor? Sim. E o cinto o quê? Apodrece. Apodrece. Muitas pessoas, elas têm uma vida baseada sobre a fama, sobre alguém enaltecê-la, aplaudi-la, ovacioná-la, aclamar o seu nome. Mas, quando ela não recebe honra, quando ela não recebe aplauso, elas ficam desmotivadas. As pessoas não estão preparadas. Vemos exemplo até de pregadores que estavam outrora na mídia, cantores da música gospel que estavam acima da média. A fama ou a honra, ela só dura um tempo. Mas elas não se prepararam para ser desonradas. Porque quando Jeremias andou com o cinto, todo mundo viu. Mas o mesmo Deus, pastor Reginaldo, o mesmo Deus, meus irmãos, que fez ele comprar o cinto, também permitiu que o cinto viesse a apodrecer.
Estou fazendo uma conjectura. Tá aí, Karina. Tá cheio. Somente a Ele. E por Ele. E toda a glória é dele. Mas tem pessoas que elas querem a glória para si. Elas querem... É com uma coisa que eu falo sempre com o pastor Reginaldo. Eu acho muito engraçada a coisa que ele fala. Né? Que é aquela... Tá bem aqui que se eu virar, o fio vai desconectar. O pessoal tá mandando um beijo para você. Um beijo. Você é muito querido. Aquela... Essa é a introdução pequena. Vou entrar na palavra agora. Quando a Bíblia fala, quando a gente comentava há pouco sobre aquele desenho que passou na década de 90, se chamava Corrida Maluca. Como é? Corrida Maluca. A Corrida Maluca. Tinha um cara lá que ele chamava Dick Vigarista. Dick Vigarista. Ele chegava na hora de entrar, ele poderia ter ganhado todas as corridas. Mas até o cachorrinho que tava... Butri. Acho que é Butri. Então, mas o foco desse cara, do desenho, não era ganhar, era atrapalhar. Sabotar. Sabotar as pessoas. Então, em vez de ele estar focado ali no propósito, ele voltava para atrapalhar a Penélope Charmosa. A quadrilha de morte. A quadrilha. Então, mas se ele seguisse, ele ganhava. Mas ele queria destruir as pessoas. Tava pertinho da chegada, mas ele... Eu lembro uma cena que ele estava bem perto da chegada, aí ele foi lá, Marapuca. aí ele chegava em último. Aí chegava em último. Todo mundo passava. Então passava ele. Eu lembro de uma vez, eu era bem criança ainda, ele estava chegando já. Aí ele voltou para Marapuca para minar a Charmosa, para cavar um buraco. Ou seja, é uma verdade. Para permitir que ninguém chegasse, mas sempre quem perdia era ele. Sempre quem perdia era ele. Sempre quem se dava mal era ele, quem se lascava era ele. Então, ou seja, muitas pessoas, elas estão procurando a honra. Mas a honra dura um tempo, a fama dura um tempo. E quando não tiver? Aí você vai desviar? Aí você vai sair da presença de Deus? E quando as circunstâncias não forem boas? E quando vier o dia mau? Você tem que ser maduro. Uma coisa que eu amo na Bíblia, para continuarmos aqui, é que o rei Salomão, no início do seu chamado, do seu ministério, ele ali escreveu o livro do Cântico dos Cânticos do rei Salomão. E já muito maduro, no auge da sua fama, escreveu Provérbios de Salomão. E todos sabem, a Bíblia não esconde, que Salomão agora já não tinha mais aquele coração, havia mudado, já não era mais o seu coração totalmente do Senhor, havia se corrompido aos deuses das suas mulheres. E aí, ele faz chuvá, ele se volta para Deus, e ele escreve o seu último livro, chamado o Eclesiastes. E quando ele começa, tudo é vaidade. E a palavra vaidade, para você que é religioso ou fanático, a mulher falou, nossa, eu vou de cabelo branco. É por isso que eu uso gel, às vezes, para estar disfarçada, mas hoje eu estou sem gel. Vaidade quer dizer que tudo é passageiro. Tudo vai passar. Por isso que ele fala, há tempo de plantar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de se arrancar o que você plantou, pastor Anderson. Deus abençoe. Agora, Deus dá uma ordem. E a primeira ordem que Deus dá para o profeta é que ele comprasse. E a segunda, que ele usasse um cinto belo que trazia honra. Jeremias agora usa um elemento que fazia parte do seu chamado. Embora, como eu preguei ontem, alguém acompanhou a mensagem, Jeremias era profeta de Deus. Amém, pastor? Amém. Mas na ótica de Deus, se você puder curtir para compartilhar com as pessoas, que nós estamos ao vivo aí, para quem seguir vai ver. Obrigado, Érica, obrigado, pessoal que está aí. Você que vê depois também, não estou aqui atrás de like, não, só estou tentando avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. Então agora, a Bíblia diz
que Jeremias é um profeta, mas quem acompanhou a mensagem de ontem, você deve lembrar que Jeremias é odiado pelos seus irmãos, é odiado pelo rei. Jeremias, o sinédrio, não gostava dele, então o seu pai e a sua mãe falou: como o rei não gosta de você, como você é odiado, para você não trazer problema para nós, vai embora de casa. Foi expulso e foi lançado num poço. Pela ótica minha e sua, nós talvez não enxergaríamos Jeremias como um profeta. Mas Deus o havia dito que ele era um profeta. E o seu povo não acreditava nele. Mas o que a maioria das pessoas buscam hoje é ser aprovadas pelos homens, é ser curtida, é saber se o fulano gosta dela, eu sou fechamento com o ciclano, e o que importa é agradar a Deus. E aí o Senhor agora fala para ele: pega esse cinto, que não é para segurar a calça, que mostra um nível espiritual. Você é um profeta. Você é um profeta. Pega esse cinto, caminha com ele. E profeta, irmãos, profeta, para ser profeta, ele tem que viver com intensidade o que prega. Um detalhe para colocar aqui nessa menção: nós nos lembramos que, por ser profeta, ele não é convidado para comer na mesa, não é chamado para ir para o Beto Carreiro World, não é chamado para ir para Disney. Ele é profeta, então agora ele é, pelas suas mensagens, pelas suas pregações, ele é colocado aonde? No poço. No fundo do poço. E o poço estava cheio do quê, Ginaldo? De lama. Hã? Lama. E a lama ficou até onde? É o pescoço. Era o nível que o povo estava. Israel estava no fundo do poço, na lama espiritual, desviada de Deus, e Deus já estava no limite. Uma vez, o Senhor falou com o profeta Joel, né, que vai Sim. casar com as... Ah, não. Não é Gil, vou lembrar aqui, só um segundo. Oséias. Oséias, você é profeta. Fala assim: glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Chegou a hora de você casar. Glória. Tava orando já, né? Tava orando. Tava pedindo... Esperança, oportunidade. É? Você vai casar, varão. Glória a Deus. Você até orando pra irmãzinha aqui do Ciclo de Oração, né? É isso mesmo. É isso mesmo? É. Só que você vai casar com a maior meretriz que tiver. Vai pela rua e encontra a pior meretriz que tiver. A pior prostituta. Isso, Deus. Meu Deus. Demorei tanto pra casar, vai casar com uma mulher dessa? Você é profeta. E profeta vive o que prega. Então, quando você casar com a prostituta, você vai casar, vai andar com ela de mãos dadas na rua, com os filhos, e de noite você deixa ela sair dos homens. Pra quê? Pra quê? Para quando você pregar sobre infidelidade, você vai saber o que eu sinto. É assim que é o meu povo. Esse povo me adora de dia. Esse povo canta hino, canta terrilim, canta salmo. Mas de noite adora Baal, Azerá, Astarote. Esse povo é infiel, você vai sentir o que eu sinto. Oséias era profeta. E agora, Jeremias, ainda no foco, tinha aquele cinto. E aquele cinto não era uma coisa que você pegava no mato, arrancava da planta, ou que você tinha um preço a ser pago. Tinha um preço a ser pago. E Deus estava dando uma chance, porque a Bíblia nos fala, no verso 11, se você tiver com a Bíblia aberta em Jeremias 13, o propósito de Deus não era castigar o seu povo. Diga assim, não. Qual era o propósito então? Qual era o propósito então? Cinto está pegado, está ligado. E o propósito de Deus, porque assim como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar a mim. Eu quero me unir à casa de Israel, à casa de Judá. O reino estava dividido. Casa de Israel, reino de Judá. Diz o Senhor, para serem um só povo, estava dividido o reino norte. Por isso que há um texto que diz, o mal vem do norte. Havia o reino de Judá e o reino de Israel. Pelo pecado do rei Salomão, as tribos estavam divididas.
E aí, Deus falou. E às vezes, eu não sei o que é pior. Se é o silêncio de Deus, ou se é a repreensão de Deus. Porque Deus falou, não coloca na água. E a água na Bíblia representa a purificação. Desde o dilúvio, desde o batismo. Há um ritual também que os judeus fazem. Mikveh. Mergulho na água é aquilo que o profeta Eliseu, Elixá, manda Naamã fazer, mergulhar 7 vezes. Eles fazem um ritual. Se você dá, por exemplo, um presente para um judeu, um copo, antes, falamos religiosos, antes dele pegar e levar para a casa dele e usar, ele vai até um rio, até uma represa, água corrente, e ele faz mikveh. Mas Deus falou para ele, não é para você colocar na água. E normalmente a gente usa a roupa e a gente tem que purificar-se, a gente tem que se lavar. E o próprio sacerdote se limpava, o profeta se limpava. Então, quando Deus disse a Jeremias, não coloca na água, fica claramente claro, alguma coisa ruim estava para acontecer. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Agora, continua comigo, estou acabando já. Exatamente, a moça já matou a palavra. No final, o último comentário matou a palavra. Embora parecesse, eu nem sei se fala já. Fala. Porque os profetas de hoje em dia, você faz um ato profético para abençoar as pessoas. Ai, que loucura, ai, que doideira. Eu acho que você nunca iria no culto de Jesus. Jesus cuspiu, passou nos olhos do cego e fez lodo. Deus falou pro profeta, compra o cinto, anda com o cinto, que mostra a honra, põe nos ombros. Agora, você vai fazer outra coisa. Verso 3. Então, outra vez, a segunda vez, Jeremias 13. Pela segunda vez ele veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste e que você andou com ele sobre os lombos e que você comprou e dispõe-te e vai até o rio Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. Só tem um problema, diga qual de novo. Qual? O Eufrates ficava, como daqui para Ribeirão é 600? É, 450. 600 é São José, né? É. Não tinha carro. E o Senhor falou, vai lá para o Eufrates. Caminha. Anda, vai ter que ter disposição. Parece estranho, Jeremias está pegando algo sagrado. Eu não sei se falo. Fala. Se fosse outras pessoas falar, ué, parece uma macumba. Pega um símbolo de profeta, enterra. Meu pai do céu. As coisas de Deus não são para entender, são para obedecer. Jeremias agora teria que se deslocar ali de onde ele estava, de Jerusalém, e andar 600 quilômetros. E ele tinha que fazer isso 2 vezes. Vai dar 1.200. Porque uma ele vai e enterra. E volta. Fala assim, Senhor, tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Beleza. Daqui uns dias, ele vai falar, volta lá. Mais 600. Mais 600. Mais 600. Mais 600 km. Vai ter que andar de novo. O que quer dizer isso? Deus estava dizendo que o povo seria levado para longe do seu país. O exílio. O exílio. Jeremias não é o último profeta, mas Jeremias é a última tentativa de Deus para alertar ao seu povo, para que eles viessem se arrepender. E eles achavam que, como a moça escreveu, Jesus está voltando. E 600 quilômetros. Era a representação de que o povo seria levado para uma nação longe. A casa de Israel, a nação antiga. Deus estava dizendo.
Eu vou até ler para você achar que eu estou pregando loucura, né? Só ver aqui exatamente o versículo correto, né? Acho que é no capítulo 5, deixa eu ver, peraí. 5, aí ó, é isso mesmo. Olha lá, quem está anotando quiser marcar, Jeremias 5, verso 15. Jeremias 5, verso 15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, uma nação robusta, uma nação antiga, cuja a língua ignoras, eram os babilônicos, e não entendes o que ele fala. E aí, ainda mais, olha só, se você está com a Bíblia aberta, verso 19. Quando disserem, por que fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então vocês vão responder, Jeremias está dizendo, como vos deixaste, vós me deixastes e serviram a outros deuses estranhos, se apartaram de mim, e se apartaram, e serviram a outros deuses, a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciar isso. Vocês me trocaram. E todo esse período vai durar o quê? 70 anos. Às vezes, a gente acredita na misericórdia de Deus, e eu creio demais. Eu acredito muito na santa e na bendita misericórdia de Deus. Mas, às vezes a gente olha, e eu falo isso com os pastores, a gente olha e vê o templo do rei Salomão, com todo respeito, se tiver alguém aí da Igreja Universal do Reino de Deus, não estou aqui falando mal. O templo do rei Salomão não tem nada a ver com aquilo. O templo do rei Salomão, e se você acha a ostentação, aquele templo da Igreja Universal, que eu acho um templo lindo, maravilhoso, uma grande construção maravilhosa, mas o templo do rei Salomão era forrado por ouro, por dentro e por fora. É só uma simbologia, ok, mas aquilo que você vê no Brás não se compara nem a 10%. Até porque quem conhece de Bíblia sabe que as medidas que o rei Salomão havia construído, o Senhor havia dado a Davi, o rei Davi, Deus havia passado tudo. Deus iria dado a ele instrução como seria feito. E Davi tinha dinheiro, ele fala, pastor Rinaldo, eu do meu particular tesouro separei ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata. Ele tinha tudo. A única coisa que não foi permitido Davi, Amélia, o rei Davi fazer, é porque tinha pecado sobre ele. Ele falou, pelo pecado das suas mãos você não vai... Mas condição Davi tinha. Mas onde o Senhor quer chegar com tudo isso? Que o mesmo Deus que falou para Salomão, faça essa casa, quem vai levantar essa casa é você, rei Salomão. Eu escolhi essa casa e santifiquei esta casa. Não confunda, presta atenção, estou acabando, foco no foco. Não confunda a presença, Kadosh Baruch Hu, a presença divina do Eterno com o seu nome. Ele disse, escolhi essa casa e santifiquei essa casa para que nela habite o meu nome. Então o nome de Deus. Havia uma casa para que o nome do Eterno fosse glorificado. Mas o mesmo Deus que deu as medidas, que deu a instrução e que permitiu que aquela casa fosse levantada, também permitiu que aquela casa fosse destruída. Também havia dito ao rei Salomão, se você se apartar de mim, eu vou me apartar de você. Se você me buscar, eu me deixarei achar. Mas se você me deixar, eu também te deixarei. O mesmo Deus que permitiu que a casa fosse erguida em seu nome, que o Beit Hamikdash fosse erguido, permitiu também que Nabucodonosor viesse, e Deus estava levantando Jeremias não como o último profeta. Jeremias é a última tentativa de Deus que o povo viesse se apegar como cinto a ele, viesse se voltar para ele. Mas tem gente que só aprende apanhando, só aprende quebrando a cabeça, só aprende levando lapada. Vai ser criança até quando? Vai ser mimimi até quando? Então nós temos que entender que o Senhor disse, eles estão todos, nós somos o povo eleito.
Deus está com a gente. Comigo que ninguém pode. Eu sou o the boss. Eu sou o top. Deus disse, ah é? Eu farei apodrecer essa soberba. Deus, eu falava ontem com o pastor Reginaldo, com o pastor Jorge, a pastora Miriam, a gente estava conversando. Foi uma reunião muito abençoada. Deus odeia os soberbos. Ele rejeita o homem soberbo. Não é, não? É verdade. Ele disse, eu vou fazer. Esse povo está se sentindo top. Eles se acham que agora eles são o the boss, power. Eles se sentem eu vou quebrar esse narizinho de pombo deles. Esse peitinho de pombo. Esse narizinho de Barbie. Eu vou fazer quebrar essa soberba. Você vai viajar agora. E aí viaja 600 km. Como de São Paulo para São José do Rio Preto. Não é rodovia Bandeirantes. Não é Anhanguera, não. Tá longe, bem longe. Senhor, já fiz. Senhor, já fiz. Você volta lá. Mas de novo? Mas de novo? Então voltei e fiz. Quando ele chega lá, o cinto já viu o quê? Apodrecido. Não estou entendendo, Senhor. O cinto, a nação escolhida, o povo eleito, a nação sacerdotal, a nação que recebeu a Torá, eu vou destruir. Vai apodrecer. Eles vão ter que se voltar para mim. Eu tentei, eu enviei vários profetas e ninguém ouviu. E você foi a última tentativa. Você foi a última tentativa. E aí, talvez você não entendeu nada do que eu falei. Exatamente, pastor Anderson. A soberba está longe, nos afasta. A Bíblia diz, imagine, o telefone está tocando e você diz, eu não vou atender. Eu não quero falar com essa pessoa. Eu não quero falar com ela. Eu não quero. A Bíblia diz assim, Deus faz com o soberbo, Deus resiste, eu não quero você. Talvez você diga assim, para encerrar, Reginaldo, mas o que tem a ver isso comigo? Mas o que tem a ver isso comigo? O próprio Senhor Jesus, ele fala que ele confiou na sua vida, na minha vida, talentos. Ele confiou os dons, confiou os talentos. E como uma pessoa, e eu disse a ela, e agora é a última fala, no verso 14 de Mateus, Matatiahu, Levi, Mateus 14, meu irmão escreveu logo no começo, eu falei, você matou a mensagem. Mateus 25, 14, pois será como um homem que se ausentando do seu país, vou ser breve, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, e a um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Receba a primeira. Esse Senhor é Cristo, que habitou entre nós. O Verbo se fez carne e se ausentou. Está sentado à direita de Deus Pai. E chamou a mim e a você e confiou os talentos. Não! Os talentos não é seu, os dons não é seu, é dele. Mas ele poderia ter colocado no banco. Ele poderia ter dado na mão do agiota. Mas ele não deu na mão do banco. Alguém não entendeu? Eu te preguei. Os anjos gostariam de fazer o que nós fazemos. Ele entregou para mim e para você. É seu. Eu dei na sua mão. E eu dei 5 a 1 que eu achei que haveria de receber. E o texto 16 diz, o que recebera 5, imediatamente saiu a negociar e ganhou de 5. Do mesmo modo que recebeu 2. Mas o que recebeu 1 saiu e cavou e escondeu. A mesma coisa do cinto de Jeremias. Está escondendo, está apodrecendo, está morrendo. Tudo que Deus te dá na tua mão e você esconde, enterra, ou para. Ah, eu parei porque fulano, onde eu atendi uma pessoa, ela, anos de ministério. Ah, porque falaram algo de mim. Eu falei, você tem anos de ministério. Você tem uma caminhada com Deus. Eu disse, foi adultério? Foi um roubo? Não, foi uma palavra. Eu falei, e ela é maior do que a de Cristo na cruz? Que disse, Pai, perdoa.
Eu não merecia o que Cristo fez por mim, nem você. Mas ele fez. E Jesus não foi crucificado assim. Ele foi crucificado de braços abertos. E ele pediu perdão a todos, Pai. Ele levou sobre si. O homem não pode parar. E aí, o nosso grande erro é esse. Diga assim, qual, Reginaldo? Qual? É achar que os talentos é seu. É achar que os dons são meus e seus. Mas aquele Senhor que te deu, ele vai voltar. Aqui está um pastor Gilmar. Jesus foi chamado de Beelzebu, chefe dos demônios, ou Bafomé. A gente acha que ele não volta, mas ele vai voltar. E quando ele volta, lembra, pastor, se tiver algum pastor aí ontem, ele não vai atrás de outras pessoas. A primeira pessoa, quando o Senhor volta, chama lá a mulher para fazer um café para mim. Ou pede fritar um ovinho para mim com manteiga de garrafa. Pede para fazer para mim, por favor, aí um bife, um feijão tropeiro. Não, a primeira coisa que ele volta é chamar quem? Os membros da igreja? Não. Chama lá, a irmã Joquinha. Ele chama os servos. Bora prestar conta. O senhor não quer falar com o capataz mesmo? Não, eu quero. Vamos. Ele vai chamar os pastores. Eu pregava ontem para nós mesmos, para mim. Cada um dará conta de si a Deus, mas a Bíblia diz que o pastor dará conta do rebanho. Você que recebeu o ministério de cuidar da sua família, mulher de Deus, você vai dar conta. E se ele te deu 5, ele vai pedir conta dos 5. Se ele te deu 10 filhos, ele vai pedir conta dos 10. Se ele pediu 12, eu não sei o que ele te deu, o ministério que ele te deu, louvor, eu não sei. Mas o que ele te deu, ele vai pedir conta. Aleluia, pastor Anderson, aí que a mensagem me renovou. Aleluia. A mim também. E aí, você fez o quê? Você que pegou 5. Eu fiz mais 5. Servo bom e fiel. Aleluia. Muito bem. Fosses fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Depois ele foi também aquele que recebeu 2. Falou, fez o quê? Eu ganhei dos 2. Disse, Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Finalizando agora, para a gente orar por todos. Chegando por fim o que recebeu 1 talento. Senhor, sabendo que tu és um homem severo e que colhes onde ninguém plantou e ajuntas onde não recolheste, ou seja, Senhor, eu sei que a obra é tua e que o Espírito Santo é teu e que as almas vêm por ti, então eu fiquei na boa, eu fiquei de boa, eu sei que o Senhor colhe mesmo sem plantar, eu não evangelizo, não prego, porque a Bíblia diz que Jesus falou que ninguém vem até mim se o Pai não trouxer, mas a mesma Bíblia diz isso em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem os envie? Aleluia. Recusei-me e escondi na terra, mas tudo que Deus te dá, finaliza, olha aqui para mim no cinto, tudo que Deus te dá e você enterra, apodrece. Deus havia confiado no reino de Judá. Deus havia confiado nesses servos, mas eles enterraram a fidelidade, enterraram o temor, enterraram o compromisso. E Deus entregou eles na mão de Nabucodonosor. E esse servo disse, e com todo o meu respeito, tá? A igreja onde eu aceitei Jesus, com todo o meu respeito. Até acho que naquela época muitos pastores não liam muito a Bíblia. A nossa igreja, até mesmo na escola bíblica, a gente era doutrinado a falar exatamente isso. Eu sou um servo inútil. A gente falava isso. A gente falava, porque eu sou um servo, então eu sou um servo inútil. A gente falava isso, a gente era doutrinado. Quem veio de lá sabe também. Exato. Eita, vamos chegar. Eita, bispo. Bispo Hélio tá aqui. Glória a Deus, amo esse menino. Só que o problema é que o cara que o bispo falou aqui, ele já passou despercebido. O cara que recebeu o talento, ele achou que aquilo era dele. Enterrou. Aí o Senhor falou assim, ó. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem
se lhe dará e terá abundância. Mas ao que não tem unção, que não tem chamado, que enterrou, até o que ele pensa que é dele vai ser tirado. Porque ele pensava que era dele. Você acha que Deus te deu o Espírito Santo, que Deus te ungiu, que Deus te formou na faculdade da vida, levando pedrada, para você enterrar o teu chamado? Aqui tem um pastor que falou uma coisa. Deus confiou em Saul, exatamente, ele enterrou a confiança. É verdade, quando eu aceitei Jesus, eu fazia uma coisa linda que o pastor falou. Era o que eu fazia, exatamente isso, o que o pastor falava, doutrina. O Rodrigo também. A gente falava isso, serve inútil. A doutrina, a minha igreja também era assim. Acho que a Luciana também veio da igreja assim, também está falando. Era a doutrina da igreja. E a gente falava, mas era um símbolo, pastor Reginaldo, de representação, de humildade. Não, eu sou humilde. Fala assim, você é muito usado por Deus. Você é muito usado por Deus. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Não, eu só sou um servo inútil. Inútil? Você é uma bênção. Não, irmão. Toda a glória é de Jesus. Eu sou servo inútil. A gente falava assim. Só que a Bíblia fala, no verso 30, que o servo inútil vai ser lançado no inferno, nas trevas. Ali haverá choro, ali haverá ranger de dentes. E como disse aí o bispo Hélito, nada é nosso. Nada é nosso. O talento que Deus deu a você, Reginaldo, para os jovens. Que Deus me deu, que Deus deu para a bispa, que Deus deu para cada um de vocês que está vendo essa live no ao vivo aí, ou que está vendo depois. Nada é meu. Nada é seu. Tudo é dele. Não decepcione, como disse o pastor Anderson, ao Senhor. O cinto. Muita gente hoje em dia serve a Deus. Ama a Deus, canta para Deus. Todo mundo hoje, aleluia. Mas o mesmo Deus falou, vamos ver se eles vão ser fiel quando apodrecer, quando tirar a fama, quando tirar o culto, quando tirar algo. Só existe uma maneira de você conhecer alguém, dando algo para essa pessoa ou tirando algo dela. Deus conheceu Abraão vindo para Tiago e Abraão, quando deu Isaac, quando pediu Isaac. Deus nos conhece, conheceu Jó, quando deu tudo a Jó. O diabo sabe disso também. Ah, Jó só te serve porque o Senhor dá tudo. E o homem é assim. Se eu meter a mão e tirar, ele vai blasfemar e vai murmurar contra ti. Deus falou, esse aí é diferente, diabo. Esse aí você pode meter o pé, que ele não vai me abandonar. Ele me ama, não pelo que eu dou, mas pelo que eu sou. Pode. E veja, até para agir, Satanás não é onipotente, não tem todo o poder. Ele vai, arranca toda a riqueza, os bens de Jó, os filhos, os níveis de riqueza, o dinheiro é o menor, ele começa com os filhos, tal. Aí ele tem que voltar para Deus, e aí Deus fala assim, e aí, viu que ele não blasfemou? Mas eu tenho uma ideia. Qual? Se o Senhor deixar eu tocar na saúde dele, pele por pele, pode tocar, mas não é para matar, hein? Satanás não move uma folha na vida de um servo de Deus. Estou pregando para crente, desculpa se tu não é. Satanás não acontece nada na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, sem que seja mando de Deus ou permissão dele. Acredita nisso. Creia nessa palavra. Esteja preparado. Para você que entrou agora, eu comecei lendo a introdução. Quando o Senhor falou para o profeta Jeremias, compra o cinto, põe sobre os ombros. Você é profeta. Cinto de linho, cinto de destaque, cinto de honra. Não de couro, couro é de sacerdote. Profeta, deixa que as pessoas te andarem. E depois Deus falou, apodrece. Tira o cinto e eu vou enterrar. E vou fazer apodrecer. E eu quero te fazer a pergunta, quem é você quando Deus te prova? Ó, o pequenino falou aqui, ó, pois tenho para mim que as aflições, disse Paulo aos romanos, tenho por mim que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória de Deus que há de se manifestar em nós. Amém. Ele ia perguntar para você algo. E quando o dia mau chegar? E quando o dia mau vier? Onde estão os pastores que diziam que amavam a Deus quando saiu da televisão? E aqueles que hoje já não tem mais agenda, já não cantam mais, já não adoram mais, porque não recebem um cachê alto?
não foram preparados para ser desonrados, não foram preparados para ser levados para o deserto. Onde eu li uma mensagem muito linda para as pessoas, assim, eu oro por todos. Quando o Senhor falou com Davi e permitiu que o inimigo viesse contra ele, Davi foi para a fortaleza, mas ao invés, a Bíblia diz que ele desceu. A fortaleza de Davi não ficava lá nas montanhas, ficava lá embaixo. Na verdade, o senhor falando de Jeremias, o senhor falou até que Jeremias era a última esperança de Deus. Última esperança. Tanto é que o senhor falou que ele ficou com a lama na garganta. E ele não murmurou nenhuma vez. E tem o senhor falando uma coisa assim, foi muito forte, que tem que descer mesmo, porque Moisés podia ter morado no palácio de Faraó, mas ele foi viver com o povo dele. Jesus despiu-se de sua glória. Olha, é uma passagem linda. Eu amo a Bíblia. Quer que Deus te honre, irmão? Quer que Deus te exalta? Ele, sendo Deus, se fez homem e assumiu a forma de servo e desceu até nós e habitou entre nós e se fez servo. Filipenses 2. E assumiu a forma de servo e foi fiel e obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Olha o caminho, ó, o caminho da exaltação. Sendo Deus, se fez homem, assumiu a forma de servo e foi obediente e foi submisso e foi fiel e obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Então, existem pessoas, como eu falava antes, que acham que ao invés de darem para ela uma Bíblia ou uma enciclopédia, deram para ela um ursinho. Sabe quando passava aquele desenho do Chaves, que a Pati, acho que é Patis, recebia um ursão, né? Diz que deram aquilo para ela, quando ungiram ela pastor, ou chamaram para o ministério. Ou a pessoa deram para ela um gibi, ou deram para ela um DVD do Carrossel, das Chiquititas, chamado, eu não sei o que Deus lhe deu. Talvez se eu me... Porque às vezes você fala, mas eu não sou pastor. A minha mãe não é pastora. É apenas uma diaconisa. Mas Deus confiou nela um ministério de cuidar de mim, de orar, e graças a Deus e a ela, eu estou na presença de Deus até hoje. Veja, a gente não fala muito de Ananias, a gente fala de Paulo. Sim. Mas Ananias, ele foi a ferramenta de Deus. Ananias, sim senhor, dispõe-te e vai à rua, chamada à direita, na casa de Judas, o discípulo, aquele que escreve não é o traidor não, é irmão de Jesus, que escreve lá, antes de Apocalipse. Lá tem um homem chamado Paulo. Senhor, ele mata os crentes, ele persegue os crentes, ele tem carta da sinagoga para matar, ele odeia a gente, odeia os cristãos. Para mim ele é um vaso escolhido. Ananias vai e ora, e prega, e batiza, e as escamas caem, e Paulo é curado, e acabou. E a gente não vê, a gente vê pela ótica humana, Isaías não, acabei de falar o nome dele aqui, Ananias aqui, e Paulo. Eu não sei qual foi o ministério que Deus lhe confiou. Talvez foi para interceder, talvez foi para lavar os pés do Senhor, talvez o teu ministério é como o de um intercessor, é como o de um Simão Sirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu não sei, mas seja fiel. Se ele te deu 2, é porque tu só aguenta 2. E se ele te deu 5, é porque tu aguenta 5. E se ele... Diga assim, por que o senhor deu 5 para ele? Por que o senhor deu 5 para ele? Só deu 1 para mim. Só deu 1 para mim? É porque tu não aguenta 5, pô. Às vezes você fala do bispo A, do pastor B, do apóstolo C. Eu te pergunto, será que tu aguentava estar um dia na pele dele? Será que a gente aguentaria um dia na pele daquele cara? Esses dias eu estava vendo, acho que o bispo Edir Macedo, ele postou um vídeo falando, e todo mundo metendo pau por causa de um filho que ele tem lá, que é adotado. Todo mundo criticando, o filho, é filho do pastor, é filho de bispo, aí não sei o quê. Ele falou, gente, eu peguei esse menino, acho que o menino tinha 20 anos, não, 20 dias, ou 14 dias de nascido. Ele disse, ele não tem meu sangue, eu fiz o que eu pude. Eu me esforcei. Eu tenho 2 filhas biológicas e tenho ele. Aí as pessoas começam a criticar, mas será que tu aguentaria passar um dia na pele? Eu não sei como é a vida dele, eu não sei como é a tua. Será que tu aguentaria? Aí tem os papaca, pastor Luiz, que chega, apóstolo, eu assisti a televisão, vi o Benihim lá ministrando na tua vida lá. Eu quero a porção dobrada disso. Eu falei, você tá aguentando? Será que você aguentaria apanhar o dobro que eu apanho? Será que você aguentaria levar o dobro de pau que eu levo? Será que você está preparado para ser levado para o vale, para o deserto?
Que essa palavra possa edificar a cada um de vocês e fortalecer. Eu oro ao Senhor, para que você não enterre o talento, para que você não traia, como bem colocou o pastor Anderson, Saul traiu a Deus, enterrou o ministério, enterrou a confiança. Não traia o seu chamado, não traia aquilo, o talento que Deus confiou em suas mãos, que para muita gente parece ser uma coisa imbecil, uma coisa insignificante, mas para Deus tem uma grande relevância. Eu estava pregando lá ontem, Felipe fez uma obra tão linda, tão maravilhosa, pregou. Aí o Senhor veio sobre ele e falou: dispõe-te, vai a caminho de Gaza ao deserto. O ministro da economia da rainha de Candace está lá, lendo um texto, não está entendendo. E ele aceitou o chamado e foi atrás do homem de Candace. E o homem de Candace estava lendo lá o texto, o rolo do profeta Isaías. Como ovelha muda, foi levado a matadouro. E ele disse: ei, está entendendo aí? Ele disse: como eu vou entender se ninguém me explicar? Pare o carro, deixa eu entrar aí. E Felipe pregou, mesmo em circunstâncias não favoráveis. E depois Deus o leva em espírito, o vento sopra, não se ouve a sua voz, se ouve, não sabe para onde vem, para onde vai, só escuta o barulho. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus te conduzir da maneira que Ele quer, deixa Ele te modelar, como Ele disse: ei, eu sou o oleiro e você é o barro nas minhas mãos. Deixa o Espírito Santo fazer como Ele quer, que você não venha deixar se abater pela posição ou pela condição em que você está. Não é aquilo que eu tenho ou a posição que eu estou quem determina se Deus é na minha vida. Como muitas igrejas pregam: se você é rico, Deus é com você. Se você é pobre, o diabo está na sua vida. Não é a questão monetária ou a posição em que eu estou que determina se Deus é comigo e se o meu ministério é um ministério de sucesso ou não. Mas se eu estou cumprindo, como disse Paulo, eu combati o bom combate, como eu pregava ontem, através do Espírito Santo. O Senhor me deu aquela palavra 6 anos atrás: eu combati o bom combate. Paulo compara o seu ministério a um combate, mas diz: é bom, é um combate, mas é bom. E eu cumpri, eu fui até o final, eu apanhei, eu fui açoitado, eu fui preso, eu estou na prisão, mas é bom. Eu sei que o meu Redentor vive. Estevão está sendo preso, está sendo apedrejado, melhor dizendo, está sendo apedrejado por conta do seu ministério, da sua fé. Ao invés de dizer: onde está Deus? Cadê o Senhor? Porque o Senhor está permitindo eu passar por isso? Ele olha e diz: eu vejo os céus abertos e o Senhor assentado no alto sublime trono e o Filho de Deus assentado à direita de Deus Pai. Ou seja, eu estou vendo Deus assentado no controle de todas as coisas. Ele não murmurou. Ei, irmão, não te afaste do Senhor, não te aparte. Como disse a moça no começo, Jesus está voltando. Não enterre o teu talento. Israel esqueceu de Deus. Israel estava vivendo em soberba, em arrogância. Eu sou, eu posso. Como muitos já se acharam. Deus disse: espera aí que eu vou tratar com este povo. Espera aí que eu vou trazer um povo de longe. Vou tentar pela última vez. Coloca o cinto lá, biante oremeneg assubi ante orebarás. Esteneg ante o deplobe anderemanag assubia. Ei, Jeremias, anda, caminha com eles sobre os teus lombos. Ei, e faz eles olharem. E caminha de longe, leve em terra. Depois você vai lá e volta, vai apodrecer. Ei, tem muita gente que Deus vai tratar com a soberba, que Deus vai trocar com arrogante. Narabiantou e Esther de faz, mas se para tão longe, tem gente que tem que ser como o filho pródigo. Deus permite ele ir, sabe que vai voltar, mas tem que pagar um preço para reconhecer e honrar ao Pai. E que você jamais vai enterrar, porque tudo que Deus te dá e você enterra, apodrece. Que o Senhor te conserva no temor, na comunhão e na fidelidade. Eu abençoo a cada um de vocês para a honra, glória e o louvor no nome de Jesus. Um beijo no coração a todo mundo agora. Deus, aqueles que não te conhecem, aleluia. Pastor Gilmar, pastor Luiz Carlos Mota, Rafael Oliveira está chorando, que o Senhor te abençoe. Procura a plenitude e venha. Sim, vamos estar juntos nesse domingo, inclusive vamos estar. E hoje, daqui a pouco, vou estar aí à noite. Saio daqui, tomar banho e vou para a igreja.
Vamos estar juntos hoje às 7h30 da noite também. Domingo de manhã vamos estar recebendo. Tá bem? O pastor Júnior Trovão vai pregar de manhã. Eu vou pregar, vou estar de manhã, claro, para honrar a Deus, a igreja. E, amor, como é o nome do cara que vai cantar domingo lá? Peraí. Daniel quem? Não, não é Daniel. Massal. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer. Daniel Berg. Daniel Berg. É você no outro dia, né? Quem? O Marçal. Deus fizer, é Deus. Na terça, acho. E Na segunda é a Neide. a Neide. E na terça é o Delino. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Um abraço pequenino. Pequenino. Eu botei esse apelido nele, ele pega. Eu amo muito você, você é uma benção. Pessoas pedem algo, mas olha que coisa que o pastor falou aqui. Coisa tremenda, ó. Boa. Muitas pessoas pedem algo, mas não sabem o que pedem. Por isso Salomão foi sábio e cirúrgico no que falou. Me dá sabedoria. Você falou uma coisa que o pastor Benes sempre diz. Expuiu, quero um beijo, meu filho. Pessoal do Butantã. Maiara, preciso de ajuda. Rafa, um beijo, querido.